Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler o texto do capítulo 6 do Evangelho de São João. Estamos chegando à conclusão. Recordo a densidade do texto de ontem, em que Jesus introduziu o tema da Eucaristia. Na verdade, é só essa parte que fala propriamente da Eucaristia. Mas para chegarmos a viver de fato a Eucaristia, nós precisamos dessas passagens que o Senhor nos ofereceu antes do texto de ontem, que é refazer a nossa relação saudável, sem exageros nem para mais nem para menos, com o pão material. Refazer a nossa relação com a palavra. A conversão passa pela escuta, e a escuta da palavra. É a palavra de Deus que forma em mim a justa imagem de Deus. A relação nossa com a pessoa de Jesus. Não basta ir diretamente à Eucaristia, mas quem é Jesus para mim? Qual a minha ânsia, a minha vontade de me unir a Ele? E assim se chega à quarta dimensão do pão, o pão eucarístico. Quem come minha carne e bebe o meu sangue. O Senhor se dá para nós na fragilidade da sua carne e na vida do seu sangue. Jesus fez esse discurso, assim terminava o Evangelho de ontem, na sinagoga de Cafarnaum. E vai se dizer assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, mesmo Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas dentre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Qual é a dureza desse discurso? Parece estranho, né? Um discurso tão belo porque somos cristãos, e que a conclusão, a última parte do capítulo é essa, que essas palavras são muito duras, quem pode suportar? Vejam que este é o maior auditório de Jesus. Sabem que na ponta do Mar da Galileia tem um local que os estudiosos ficaram muito curiosos para entender. Era possível para Jesus fazer um discurso sem microfones para uma multidão tão grande? E ali se encontrou de fato uma região que acusticamente se fala que é a mais perfeita. Então Jesus tinha o seu maior auditório. Essa gente no início do capítulo 6 perseguia Jesus porque queriam pão, queriam só a primeira dimensão do pão, o pão material. Jesus começa a aprofundar um discurso e essas pessoas não suportam. A cada vez, a cada passo, eles resistem e Jesus vai além. Não abandona a sua intenção de anunciar a Eucaristia. E a conclusão é que essas palavras são muito duras. A Eucaristia, meus caros, não pensemos que é de fácil assimilação, é escandalosa. O fato de um Deus nos amar tanto a ponto de se doar. Sabe que esse tempo de um jejum eucarístico deveria nos preparar para que nós possamos ter esse reencontro, a nova comunhão da nossa vida. A comunhão que talvez na nossa infância não estávamos bem preparados, é o momento de prepararmos bem. De novo nós fazermos um caminho de preparação, em que nós, recebendo tantas vezes essa Eucaristia, nós banalizamos essa Eucaristia. Ou quando recebemos com maior tempo entre uma
comunhão em outra, não é que por isso se está dizendo que valorizamos, mas talvez se torna uma coisa ainda banal para nossas vidas. Jesus não volta atrás. Diante daquelas pessoas que o abandonam, vejam nesse capítulo, quando essa multidão vem atrás de Jesus, Jesus vai dizer para eles assim: vocês estão me buscando porque querem comer. Agora, quando elas estão indo embora, Jesus vai perguntar até para os 12 que ficaram: vocês também não querem ir? E a resposta de Pedro, que sintetiza a voz da igreja: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Ele acredita naquilo que Jesus prometeu. A vida eterna para quem o assimila como pão, como carne, como sangue. A vida divina que é doada pelo sangue do Senhor, que gira no nosso corpo, no corpo que é a igreja e em cada um de nós. A quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Pedro vai além daquilo que Jesus disse explicitamente, reconhecendo que é o Santo de Deus, que é Deus, e por isso professa a fé naquilo que Jesus disse a respeito da dimensão do pão material, do pão da palavra, do pão que é o próprio Jesus e do pão da Eucaristia. Nesse dia que se fala de Eucaristia, me prolongo brevemente para lhe dizer de uma experiência bela que fiz. Na minha vida eu passei por alguns milagres eucarísticos, alguns santuários de milagres eucarísticos. E aquele que mais me impressionou foi de Lanciano. Lanciano é um santuário que é confiado à nossa ordem. Lá pelo século V, eram os monges que estavam ali, um deles celebrando, teve dúvidas sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Então, aquela Eucaristia se transforma em um pedaço de carne. Esse milagre, junto com aquela aparição de Guadalupe, propriamente o manto de Juan Diego, foram os dois milagres que a ciência mais estudaram. E que, naquele de Lanciano, eles chegam a dizer assim, ao final, porque não cabe a ciência dizer é milagre ou não é milagre. Eles falam, depois de estudar e de chegar à conclusão que aquele tecido é vivo. Então não tem como explicar um tecido de 1500 anos vivo. Que ele é cortado de tal modo que nenhuma célula é cortada. Que não existe instrumentos que permitam cortar, deixando intactas todas as células. Que é do tipo sanguíneo comum dos hebreus. E que eles chegam à conclusão, não temos uma explicação científica. Em cada um desses milagres eucarísticos, que são tantos, o Senhor manifesta o seu amor também para conosco, que cremos com dificuldade, a mesma dificuldade das pessoas do Evangelho que ouvimos nesses dias, mas sobretudo é a sua palavra que diz que este pão é o seu corpo, é a sua carne, e este vinho é o seu sangue, e que isso nos dá vida e vida e abundância, uma vida eterna. É essa a palavra que nos deve reforçar na fé. Que a Eucaristia seja de novo recolocada no centro da nossa vida e das nossas comunidades, para que comendo desse corpo, bebendo desse sangue, nós possamos ser fortalecidos na nossa vida de fé. Um bom dia para todos e um convite: nos preparemos para o nosso reencontro com a Eucaristia. Que esse tempo de distância possa acender em nós um sério desejo de nos prepararmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.